Bom, então vamos dar seguimento. Boa noite, Amorim, tudo bem? Boa noite, Romulo. Maravilha. Então hoje a gente vai receber aqui a nossa companheira Angélica. A Angélica é professora universitária, também é conselheira do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, e hoje vai falar sobre um opúsculo de Kardec, publicado em 1861, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Então vamos acolher essa nossa companheira, que com certeza nos trará muito conhecimento. Então passo a palavra para você, Angélica. Boa palestra. Obrigado a todos pela presença, ao Romulo, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. De antemão, eu já peço desculpas porque realmente eu fiz essa apresentação agora no período da tarde, então foi bastante corrido, mas ela diz um pouco sobre o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, né, que é o tema que eu escolhi para falar. E aí eu começo falando desse pequeno livrinho, né, um livro bem pequeno mesmo, de poucas páginas, e que tem o intuito de ser assim, né? Então, ele é uma brochura, uma pequena, ele teve uma tradução, ele foi concebido, né, em 1862, e o objetivo dessa publicação, dessa pequena brochura, era fazer um baixo custo, né, para que as pessoas conhecessem algumas bases da doutrina espírita. Então, a primeira tradução desse livrinho para o português foi realizada por Alexandre Canu, em 1862. O Canu era um professor em Paris, um brasileiro em Paris, e ele era participante dessa sociedade parisiense de estudos espíritas, que era dirigida por Allan Kardec. E Allan Kardec o chamava de o brasileiro. E o codificador da obra, né, o Herculano Pires, o Allan Kardec, ele autorizou a tradução e a promoção do livro. Só um segundinho, vou fechar a porta. Me desculpe. Bom, então, o objetivo dessa obra foi fazer um quadro muito sucinto de 3 partes da doutrina espírita, né? O histórico da doutrina espírita, né? Como que ela surgiu, falar sobre o resumo dos ensinamentos dos espíritos e as máximas extraídas do ensinamento desses espíritos, tá? Ele é um livro muito claro, muito simples, e ele tem essa concepção de colocar até em custo baixo para que todos tenham acesso, né? E aí também contando sempre com o zelo de todos os espíritas na promoção e na propagação da doutrina espírita. Ele é um livrinho que divide em 3 partes. A primeira parte fala sobre o histórico, a segunda parte fala do resumo dos ensinamentos dos espíritos, e a terceira parte, as máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. Eu vou fazer aqui uma forma de bate-papo, tá? Então, não seria possível fazer em apenas uma aula, contar tudo isso. Acho que cada item desse teria que ser uma aula. Então, fala um pouco do início, de como o Espiritismo surgiu, com as mesas girantes, as irmãs Fox, que aqui é conhecimento de todos, né? Aqui a gente não tem ninguém novo. E então, nesse momento, eu primo aqui por uma imagem
que fala das reuniões mediúnicas, porque a doutrina ela surgiu a partir de movimentos mediúnicos, né? Então, a gente talvez precise voltar algumas vezes, repensar na questão do que a gente pode fazer com os nossos grupos de médiuns e talvez ter algumas ideias de renovação para as nossas reuniões mediúnicas, já que parte que a doutrina espírita ela parte de fenômenos mediúnicos. O espiritismo ele tem os seus pilares, então basicamente 5 pilares. Algumas pessoas colocam outros pilares, mas eu considero que esses 5 são os mais importantes, né? Então, a Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, basicamente, a doutrina espírita, ela se pauta nesses 5 pilares. Essa é a segunda parte do livro, né, que fala sobre a doutrina espírita, e eu vou me ater, no dia de hoje, às máximas extraídas dos ensinamentos dos espíritos, tá? Então, são várias questões, se eu não me engano, são 56 questões, ou, perdão, 56 itens, não são questões, e aí eu coloco alguns aqui para a gente fazer essa discussão. Só um minutinho, porque a porta abriu, o cachorro abriu a porta. Fica aqui comigo, tá bom? Esse primeiro item, eu gostaria de fazer uma provocação com todos aqui, a gente fazer um formato mais de bate. Esse item 35 fala o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é a melhora dos homens, no que se refere ao seu progresso moral e o seu progresso intelectual. E aí tem sempre uma balança entre o intelecto, entre o intelectual e o moral. E aí a minha primeira pergunta aqui para todos, quem quiser falar, é o que a gente pode fazer para evoluir moralmente? Gostaria de que vocês abrissem o microfone mesmo e falassem. Eu, particularmente, Angélica, eu acho que não tem outro caminho que não o autoconhecimento e a autoanálise. Autoconhecimento, autoanálise, o que mais? Isso. Reforma íntima. Reforma íntima, o que mais? Colocar-se no lugar do outro antes que a vida se faça isso por você. Muito bom. Flávio, quer falar? Amorim? Não. Mas ok? O que fazer para evoluir moralmente? A gente sabe disso, né? Mas às vezes a gente não para pensar o que a gente precisa fazer, né, para evoluir moralmente. Acho que são as práticas, os bons costumes, né, de uma certa tradição daquilo que a gente traz do berço, por quanto você aprende com os pais, onde que você traz o bem como uma bandeira a ser carregada diariamente ou diuturnamente, né, não querendo para o próximo aquilo que não quer para si. Né? Então, a tradição, né, ela tem que ser resistente às travas que eu posso chamar de um mundo moderno, está muito avesso a isso, né? Então, nós, como somos pessoas que já temos um certo caminhar, né, um certo conhecimento, a gente está tentando a cada dia melhorar, né? Como ser de luz que somos, que a nossa energia, a nossa vibração esteja sintonizada com aquilo que se faz de bem e de bom, né? O
moral vai junto com isso, né? E acho que o ensinar, você pegar e dividir aquilo que você aprende no decorrer do seu caminho com outro, né? O que é de bom, eu acho que é um caminho, um degrau muito alto e largo que você pode subir, sim, né? No âmbito moral, né? O bem que você propaga, né? Eu uso muito, né? Que o bem que te faz bem é o mesmo que a mim faz, né? Então a gente tem que propagar o bem, a gente tem que estar com essa bandeira constantemente, né? Um estandarte muito alto, elevando ela e mostrando para todo mundo que ela existe. É isso. Muito bom, muito bom. Bom, quando eu fiz essa questão, né, me veio à mente algumas coisas que vai bem de encontro ao que vocês falaram, em especial o Aguinaldo falou, tá? Algumas pessoas acham que deixa eu só colocar aqui, porque eu não consigo ver, eu fico... Algumas pessoas acham que evoluir é orar, né? Então, um grupo de pessoas acham que ir num centro, ou numa igreja, ou sei lá onde, e orar, né? E pedir para não cair em tentações, é a maneira de se encontrar com Deus, é a maneira de se enlaçar com Deus, e dessa maneira ter uma moral. Eu tenho uma opinião bem divergente disso, e eu vou colocar aqui para vocês e aceito todas as críticas, tá? Mas eu acho que para a gente evoluir, um pouco do que a Aguinaldo até falou, a gente tem que ter uma bandeira, uma luta. E essa luta, ela é uma luta interna, como o Rômulo falou, né? A autorreflexão, até o tempo todo se policiar de determinadas coisas, mas esse crescimento interno muito importante. Mas, além disso, a gente faz parte de uma sociedade, e nosso elo com a sociedade é insolúvel. Eu não consigo evoluir se eu estiver num monte 24 horas fazendo orações, né? Kardec já fala isso. Então, eu preciso me expor, porque eu e todos, né? Todos os espíritos vêm com o intuito de também construir algo na obra do Criador. Então, pensando nisso, eu acredito que a gente tem que empunhar algumas bandeiras, né? Não são todas, mas algumas. Então, aqui, o respeito, empunhar lutas de classes, lutas para combater a desigualdade social. Não é possível, num mundo, haver felicidade se a miséria, se a fome, se a pobreza. Então, nós não estamos num mundo de felicidade. A gente está em evolução, sem dúvida, mas que há muito a lutar, há muito a se alcançar. Então, Oi? O Flávio Tadeu aqui no chat falou acabar com o orgulho e com o egoísmo. Também é um caminho. Orgulho e egoísmo. Exatamente, Flávio. Inclusive, esses são os dois pontos chaves que o Kardec sempre coloca para nós: a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então, um orgulho, por exemplo, se eu ser branca, eu tenho um orgulho, então eu tenho uma vaidade, então eu tenho uma soberania sobre uma pessoa de outra etnia, de outra cor. Né? Então, essas coisas não cabem. A pessoa cada vez mais rica, mais rica, mais rica, se a gente pensar que a quantidade de pessoas que detém a maior parte do dinheiro do mundo, tem que ela gastasse muito dinheiro por dia, ela não seria capaz de acabar com a fortuna dela, mas ela sempre quer mais e mais e mais e mais. E quanto mais ela tem, menos gente, menos o próximo tem, menos os outros têm. Então tá a vaidade. O cara, muitos, né, principalmente os grandes milionários, eles têm dinheiro suficiente para umas 5 gerações serem milionárias. Então é meio que sem sentido
eu deter tanta coisa em detrimento de tantos milhões de pessoas que passam fome. Não é nem de pobres, é de pessoas que passam fome. Então, eu acredito que para a gente evoluir moralmente, a gente tem que se deter a algumas lutas. E aí é muito de cada um, tá? É muito de cada pessoa se identificar com uma determinada luta, mas uma luta. Então, a gente tem a nossa luta interna de evolução, mas também a gente tem uma luta pela sociedade, por uma sociedade melhor. Eu não critico aqui esse apartamento cheio de piscina, de quadras, mas é muito triste ver o outro lado. Então, assim, essas desigualdades, elas têm que ser reduzidas para que a gente consiga viver melhor, para que todos consigam viver melhor, né? A luta do negro, a luta da comunidade LGBT, cada um faz a tua vida o que quer, não nos cabe o julgamento. E a gente sabe que isso realmente na nossa sociedade, especificamente no nosso país, ela é muito real e ela é muito necessária. Então, orar é importante. Sem dúvida nenhuma, Kardec coloca isso muito claro, até nos últimos slides falam sobre essa questão de orar, de um momento seu, de um momento de reflexão, mas além de orar, então o centro de espírita ele não pode ser um lugar para a gente ir lá orar, mas ele tem que ser um lugar maior que isso, mais que isso, porque a própria doutrina nos traz a nossa responsabilidade quanto para a nossa evolução estando ligados na sociedade. Então, eu pergunto para vocês, qual a sua luta? A sua luta é com o grupo de idosos, uma comunidade LGBT? A sua luta é com a diminuição de drogas, com a pessoa deficiente, com a pessoa negra, com os animais? Alguém de vocês tem essa bandeira e luta isso? Como que me conta um pouco? O Flávio no chat, mais uma vez, falando o seguinte, Angélica, é mais fácil dar esmola do que fazer uma reforma social. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é coisa que eu vou até te falar uma coisa, Flávio. Eu tive uma pessoa que sempre foi uma pessoa que esteve à frente da assistência social, que sempre trabalhou por isso, e um dia me manda uma mensagem que, olha, realmente uma decepção. Eu só falei para ele assim, eu acho que você deseja que as pessoas continuem muito, muito pobres, porque assim você vai continuar dando o seu arroz e feijão e garantindo o seu lugar no céu. Foi uma decepção muito grande, de verdade. Então, é verdade, tudo isso que você está falando, né? Então, acho que cada um tem uma coisa assim, se identifica. Pessoalmente, eu me identifico muito com a causa animal. Eu tenho uma loucura por animais, né? Vocês já ouviram aqui os cachorros latindo, né? Só aqui em casa tem 5, mas não é só ir adotando, né? Tem outras coisas que eu gosto de fazer, gosto de resgatar, gosto de doar, de castrar, de vacinar. Então, eu me identifico com isso porque é do meu coração. Eu não fiquei pensando o que eu posso fazer de bom. Isso parte é uma coisa interna. Eu tenho uma aluna que ela tem uma bandeira em relação à pessoa com deficiência intelectual, inclusive ela trabalha numa instituição, né, no IJC, antiga PAI, que é assim, é uma luta, é diária. Então ali ela luta até ela está até fazendo mestrado nessa área para poder entender melhor essa população que está envelhecendo, para poder levar mais coisas para a instituição. Então, assim, cada um se identifica com alguma coisa, mas o fato é, a gente precisa se identificar realmente com alguma luta.
Para mim, a questão do negro é muito importante, né? Ela é real. Eu sou casada com um negro, então, para mim, a luta contra o racismo, ela não tem que ser só de negros, mas ela tem que ser nossa, de uma sociedade, e não só de uma pessoa negra. A luta pela comunidade LGBT, pelo direito dessas pessoas serem o que elas quiserem, que não me interessa, não é da minha conta, também é uma luta que eu me empenho e respeito, e o que eu puder fazer, porque acredito que, como Kardec diz, todos somos iguais. Não tem etnia, não tem cor, e cada um faz a vida que quiser. O que importa para nós todos, principalmente nós espíritas, a gente tem que se importar com a moral. Isso é com caráter, com moral, isso é com certeza a parte mais importante. Então, pensando nessas lutas, né, pensando na nossa evolução moral, não basta só a gente orar, então a gente tem que ter alguma coisa que a gente consiga lutar aí pela sociedade. Muitos lutam pelo meio ambiente, alguns, né, tem um senhorzinho aqui perto aqui na Ticoatira, que ele praticamente arborizou a Ticoatira inteira, que é uma avenida que tem aqui perto. Um senhorzinho, né? Ele foi lá e ficou, cada dia ele plantava 1 ou 2 árvores. O fato é que hoje é uma floresta, quase uma floresta. Então, são pequenos detalhes e a gente tem, né, pessoas que lutam por os outros ideais. A gente tem, por exemplo, a Jacírio Mauro, que tem a Fundação Porta Aberta, que está relacionado à melhora da qualidade de vida, do trabalho das pessoas que utilizam-se de álcool e outras drogas. Então, cada um tem que empunhar aí uma bandeira, né? E me chamou muita atenção essa semana, né, do bilionário americano que ofereceu 3 milhões para quem apresentar evidências após a morte, né? E aí nós espíritas ficamos, nossa, o que será que a gente pode apresentar para ele, já que a gente acredita na vida após a morte, tem toda uma convicção. Eu tenho a impressão, é claro que é um homem excêntrico, né? Bilionário e excêntrico, e que está aí tentando, sei lá, o que será que é prova para ele? Uma comunicação com o pai dele, ou contar um segredo para ele que só ele e o pai dele, que morreu, sabia? O que será que é evidência para ele? Porque a gente tem muitas evidências, né? Mas eu fiquei pensando assim, 3 milhões só por uma prova, né? Puxa, o que será que daria para fazer com 3 milhões? A causa animal, os maus tratos, quantos cachorros eu conseguiria castrar com 3 milhões? Cachorro pra caramba, e acabar com os cachorros abandonados. E as crianças na África, se ganhasse 3 milhões para comer? E se a gente tivesse 3 milhões para lutar contra o desarmamento mundial da população? Ou contra o fogo na floresta? Ou contra a fome, aqui na esquina? Porque a fome agora está aqui na esquina, não está nos bairros mais distantes. Então, é um orgulho, né? Um orgulho. É uma excentricidade. Passou no Fantástico, passou no mundo inteiro. Olha que legal. E aí, nessa questão 41 desse livrinho, ele fala, ao examinar as suas aflições, pense e cuide daqueles que sofrem mais que você. Ao examinar as suas aflições, pense e cuide daqueles que sofrem mais que você. Bem-aventurados são os aflitos. Exatamente, isso está escrito no livro também. Não é? Bem-aventurados são os aflitos. Então, Permita. Pode falar. Permita-me. Aqui é um bate-papo, então, viu, Aguinaldo? Você está discorrendo e a gente vai aqui analisando e vai formatando alguma coisa para dar o chamado pitaco, né? Então, quando você fala que a sociedade, né, as pessoas de boa fé, de boa vontade, tem que ter
uma bandeira, um estandarte a carregar para poder fazer a propagação, né, de alguma coisa em prol do bem comum, você fez uma pergunta que é chave, né, que é a pergunta que tem que ser feita a si própria, né? O que eu posso fazer de bom, de bem, não importando a quem, né? Você citou aí várias situações que acarretam preconceito, que acarretam fome, necessidades diversas, né? O rico e o pobre, materialmente falando, ele é milenar. Desde o começo dos tempos, sempre teve aquele que foi mais abastado e aquele que nem tanto, né? Então, sempre, o abastado, ele sempre se prevalece pela sua qualidade, né, social e econômica, né? E o menos abastado, o necessitado, ele materialmente falando, ele se torna insatisfeito pela própria necessidade que passa, né? Então, se cada pessoa tivesse, né, além do interesse material, tivesse o interesse espiritual, para que ela pudesse enxergar a necessidade alheia e disto, né, fazer um bem para si próprio, né? Porque o primeiro a ser iluminado é aquele que acende a luz, né? Então, assim, existem bandeiras a serem carregadas, assim, de formas assim absurdas que a gente pode pegar e carregar. Por que não? A gente pode carregar. De manhã, eu particularmente, por mim, né? Nós, quando temos a sessão das terças-feiras do Herculano Pires, né? Que é comum, às vezes eu participo, às vezes não, que a gente assim não consegue conciliar os horários de agenda da gente com aquilo que a gente gostaria realmente de estar fazendo. Então, eu tenho, vocês devem perceber que no grupo do WhatsApp eu mando uma oração toda de manhã, são orações que faço já há 4, 5 anos. É a bandeira que eu carrego, que eu me sinto muito bem, né, em atender um aflito, porque eu recebo, né, eu não sei quantificar, né, ou tampouco qualificar aquilo que eu estou fazendo, né, porque isso quem faz é quem recebe. Às vezes, a caridade, né, que salva, ela se dá por um sorriso, por uma palavra que é bem colocada, na hora que a pessoa precisa estar ouvindo aquilo, né? Mas sem que haja interesse por trás. A pessoa que está ouvindo e a pessoa que está oferecendo esse bem através de uma oração, através de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um prato de comida, né? Ou da adoção que você faz, você diz que alguns animais, do ser humano propriamente dito, você pode adotar pessoas espiritualmente, né? Seres deste plano que estão encarnados e outros que precisam de luz, assim como a gente precisa, para poder caminhar, né? Então, as bandeiras, elas são incomensuráveis, não dá para você pegar e quantificar isso, né? Mas dá para fazer um pouquinho daquilo que você quer para o bem comum. Isso acho que é tão importante, independentemente de etnia, de língua, de idioma, de cor de pele, de situação socioeconômica, porque às vezes tem pessoas que são tão pobres materialmente falando, que só tem dinheiro, né? Elas têm N problemas. Eu conheço pessoas que são extremamente abastadas, que têm uma situação socioeconômica muito boa, mas têm problemas dentro da família que são insolúveis aos olhos deles. Entende? Porque eles não conseguem achar uma porta que se abra, que melhore aquele estado de sofrimento deles, né? Para um ente que está passando por uma prova que é individual, mas é uma prova que se torna coletiva na medida que ele contagia todos que estão próximos, né? Então a gente tem que doar, a gente tem que dar caridade, então é a forma que eu vejo, né? Porque orar, né, a prece, a oração, é a forma que você tem mais simples de ajudar alguém de longe. Então, você faça isso, coloca isso aos ouvidos, aos olhos da pessoa, né, que tem uma lacuna a ser preenchida, e eu preferencialmente faço isso de manhã. Por quê? De manhã, a hora que você acorda, que você enche o peito de ar, o coração bate, o sopro da vida vem para você. Aí você consegue colocar a prece para a pessoa acordar e dar um passo, né, um pouquinho melhor daquele que ela estava imaginando que pudesse dar. Fala, olha, deu um estalozinho para eu poder caminhar bem, né? Mesmo que isso não valha lá muito, né? Mas 1 minuto de oração, né, pode valer por um dia inteirinho de aflição. Então a gente tem que ter essas bandeiras que você falou, nossa, são extremamente louváveis, né? Na medida que você as abraça, que você faça isso de coração, né? Que amar e perdoar tem que ser de dentro. Não adianta ser da boca para fora. Não adianta você fazer aquele monte de comida e ali debaixo da Radial Leste, né? E vira um espetáculo. O pessoal fica tirando selfie, mostrando para todo mundo o que está fazendo. Não precisa.
Acho que não tem necessidade disso, né? Quem doa, não mostra que doa. Dá com a mão direita, esconde da esquerda. Pronto. É isso que eu precisava falar. Muito bom, Fernando. Muito bom. Bom, às vezes a gente pensa assim, nossa, então eu vou carregar a bandeira do Covid, eu vou carregar a bandeira do turismo, né? Eu vou ter que fazer algo muito grande, né? E o Aguinaldo acabou de falar uma coisa muito importante. São pequenos passos, porque se cada pessoa dá um pequeno passo, né? A gente vence aí grandes lutas. Então esse senhor, né? Tom Mori, ele fez uma coisa muito simples. O que ele fez? Ele se comprometeu, porque para ele deve ter sido bem difícil. Ele se comprometeu, ele ia fazer 100 anos, ele se comprometeu a dar 100 voltas em volta da casa, se as pessoas doassem dinheiro para os pacientes Covid no hospital público da Inglaterra. E ele conseguiu juntar mais de 1 milhão de libras, mais de quase 6, uma passa de 6 milhões de reais. E se tornou aí, né, uma figura, e morreu de Covid no hospital público, mas ele se tornou uma figura de um exemplo a ser seguido, uma atitude simples, um passo simples, mas que foi importante para uma luta que é de todos, que é uma luta coletiva. Então, cada um, né, tendo o seu passo simples para a luta coletiva, a gente chega a um mundo melhor, a uma condição de vida melhor para todos. Então, eu tenho esse senhorzinho aí, um grande exemplo, porque acho que ele ficou pensando aqui, eu, nos meus 99 anos, aqui, né, com dificuldade de andar, o que será que eu posso fazer pelas pessoas que estão morrendo? E o que eu posso fazer para melhorar esse sistema, que as pessoas possam receber o melhor cuidado? Ele resolveu dar os passos. Plantou as passos, né? sementes a serem plantadas, né? Simples, cada um seu passo, né? Bom, dentro dessas máximas extraídas, então, dos ensinamentos do Espírito, eles mostram, né, que a nossa evolução, tanto moral quanto intelectualmente, ele está totalmente linkada à nossa sociedade. A gente só evolui dentro de uma sociedade. E uma sociedade, e fazer com que a sociedade seja melhor, é obrigação de todos os espíritos. Então, se a gente pensar, quais os objetivos da encarnação? 2. Primeiro, a evolução pessoal, a evolução moral e intelectual, a evolução, né? E a segunda, contribuir com a obra do Criador. Contribuir com o mundo, no nosso caso aqui, contribuir pelo menos com a Terra. Então, é um link indissolúvel. Então, eu preciso estar em sociedade, eu preciso trabalhar com a sociedade, eu preciso ter uma bandeira, eu preciso respeitar o meu próximo, eu preciso respeitar a pessoa porque ela é negra, eu preciso respeitar porque ela é amarela, eu preciso respeitar, porque ele é um espírito encarnado que neste mundo veio de um jeito, no outro a encarnação vai vir de outro jeito, não importa. A vida dele, as pessoas têm que ser respeitadas, e pronto. Os animais têm que ser respeitados, e pronto. Simples assim. Então, e se isso não está dentro de nós, a gente tem que lutar contra isso. Intelectualmente entender isso e lutar contra as nossas imperfeições, os nossos julgamentos. A Covid, ela é péssima. Né? Ela foi péssima para a humanidade, morreram milhões de pessoas, né? Não, já chega a milhões. Mas a Covid veio me dizer o seguinte: a autoajuda tem que ser substituída pela coletiva ajuda. Se eu colocar máscara, se eu limpar as mãos, mas ninguém fazer isso,
eu vou pegar Covid. Se eu não usar a máscara, se eu não limpar as mãos, se eu não manter o distanciamento social, eu vou contaminar outras pessoas. E essas pessoas podem ou não morrer. Essas contaminações, elas vão se propagando no mundo. Então, a Covid veio dizer o seguinte: nós vivemos num coletivo. E foi muito ruim viver no individual, viver preso dentro de casa. Foi muito ruim. Não foi uma experiência legal. Em alguns momentos foram, mas eu sinto falta de abraçar, eu sinto falta de beijar, eu sinto falta de encontrar meus amigos, eu sinto falta de sair. Eu quero ter o direito de ir e vir. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de dar aula aqui de casa. É melhor do que para mim, de ir lá na faculdade, pegar trânsito, não sei o quê, mas eu gosto de encontrar com os meus pares. Então, a própria doença, ela veio me dizer o seguinte: vocês vivem numa sociedade, todo mundo tem compromisso com essa sociedade, todo mundo está aí no mesmo barco, pobre, rico, preto, branco, gay, heterossexual, não interessa, não interessa. Então, ou a gente se ajuda coletivamente, ou todo mundo vai morrer, porque não vai ter para todo mundo. Tenta imaginar todo mundo dirigindo com os olhos fechados. Pois é. Pois é. Tenta se imaginar aí. Aí, Todo mundo de olho fechado. Vamos lá. um acidente, todo mundo vai morrer. Então, amai o vosso próximo como amai a vós mesmos, cabe, nesse momento, de a gente pensar em coletiva ajuda. E Kardec também, nesse livrinho, ele fala sobre amai o vosso próximo como amai a vós mesmos. Eu tenho visto coisas mais absurdas em relação à vacina, mas, por enquanto, é a nossa única solução de a gente sair dessa condição. Só que se uma parte, que a gente vive no coletivo, se uma grande parte das pessoas está no direito de não tomar vacina, ela está pensando só nela. Ela não está pensando no coletivo. Ela está pensando na posição política dela, que nesse momento não interessa. Não tem que ser para todos. A vacina é para quem é da direita, da esquerda ou é do centrão. Então, isso é muito importante, porque para que a gente consiga voltar a ter uma vida mais social, a gente necessita que o coletivo trabalhe por isso, que o coletivo se previna, que o coletivo se ajude. E a gente teve, principalmente nos países onde o negacionismo foi muito grande, né? Os dois países em que politicamente houve uma intervenção do negacionismo, os dois países, o mais rico do mundo, que não é seletivo, não é para pobre, não é só, a doença não foi só para o pobre. Num país tão rico como os Estados Unidos e num país como o Brasil de pobres, né? A gente teve aí os dois países que tiveram o maior número de pessoas contaminadas e o maior número de pessoas com morte. E uma das coisas que a gente olha para esses dois países, a coisa em comum a esses dois países, é o negacionismo da doença, é o negacionismo da saúde, né? E o negacionismo difundido nas redes sociais, nas mídias sociais, foi uma praga tão letal quanto o próprio vírus. De fato. De fato. Né? Então, assim, eu que não acredito no vírus, pode até ser que eu que não acredito no vírus não morreu, mas eu matei outras pessoas. Ou outras pessoas morreram. Então, é muito importante pensar sempre no coletivo. A gente tem que pensar no coletivo. E o livro, esse livrinho, o Espiritismo, o livrinho se reduz, se reduz ao que é a obra do Espiritismo.
ele fala no coletivo, porque ele fala o tempo todo da nossa importância dentro da nossa sociedade, da nossa evolução pessoal, da nossa evolução do coletivo, da nossa evolução moral e intelectual dentro de uma sociedade. Então, é um fato, né? Um fato que a gente, infelizmente, está vivendo no nosso país, independente de posição política aqui, mas que é um fato, não dá para mentir, não dá, né? E quando você coloca isso, assim, eu já ouvi também as coisas mais absurdas. Tudo isso é mentira. Esse vírusinho aí inventaram, imagina, né? Eu tenho uma irmã, por parte de pai, que eu não tenho tanto contato, que colocou isso, né? Que o vírusinho, imagina, veio aqui um outro irmão, quis me beijar, me abraçar, e eu fiquei assim meio constrangida na situação. Você acredita nesse vírusinho? Aí eu falei, eu acredito, né? Porque, inclusive, eu trato desses pacientes, né? Eu trabalho com esses pacientes, né? E aí a pessoa, uma semana depois, postou na rede social, pelo amor de Deus, orem pelo meu irmão, ele está sendo entubado pelo coronavírus. E aí, o vírusinho existe, não existe? E essa pandemia mostra isso, que a gente é um coletivo. Se a gente não se cuidar, a gente contamina outras pessoas, porque a gente vive numa sociedade. Uma outra frase importante que me impactou é que o verdadeiro espírita não é aquele que apenas crê nas manifestações, né? Acredito na comunicação com os espíritos, mas aquele que se beneficia dos ensinamentos dados pelos espíritos. Em especial, o Livro dos Espíritos, aonde foi ditado por espíritos e foi organizado, muito bem organizado, por sinal, por um espírito encarnado, que foi o Allan Kardec. Então, ali dentro das obras espíritas, até uma vez, uma reunião do centro, uma pessoa falou, aqui está uma verdadeira Constituição, se a gente conseguisse seguir, a gente veria muito bem, de fato, ali né, prega o respeito, prega a igualdade, o trabalho e tantas outras coisas. Então, mais uma vez, a gente tem que sair só da autoajuda, não que ela não seja importante, mas para a ajuda coletiva. Então, mais uma vez, para a gente evoluir, a gente precisa de viver em uma sociedade e trabalhar pelo coletivo, todo mundo trabalhando pelo coletivo. Né? As reuniões mediúnicas, elas são de grande valia, mas nos últimos tempos eu fico me questionando muito sobre essas reuniões. Eu acredito que elas têm, se a gente pensar que a doutrina espírita, ela saiu, né, de reuniões mediúnicas, de comunicação com os espíritos, grandeza, que é tão importante para nós, e hoje, não sei dizer para vocês o quanto ela representa essa grandeza, mas eu acredito que ela tem que ser reformulada para propósitos maiores, não só a comunicação dos espíritos tem que ter propósitos maiores, né? Nesse tipo de reunião, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vaidades e também não nos tornarmos gurus de outras pessoas, né? A pessoa que tem mais mediunidade, que não está relacionada a ela ser mais ou menos espírita, mas que tem mais mediunidade, então ela se torna, muitas vezes, se torna guru de muitas pessoas ao entorno, porque aí essas pessoas, no momento que ela deseja, essa pessoa vai lá, conversa com o espírito, com o familiar, conversa com... Tem uma opinião do espírito para a sua vida, uma solução para os seus problemas, sendo que a solução está dentro de nós. É nós que temos que resolver os nossos problemas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Um outro cuidado também nas reuniões mediúnicas, com o animismo, já vi muita coisa,
já participei de muitas reuniões, então já vi, por exemplo, pessoas falarem alguma coisa que ela gostaria que a outra fizesse, a outra não dá muita bola, então aí na reunião mediúnica recebe um espírito, e esse espírito repete, né? E assim, repete essa comunicação, essa informação com o nome de um espírito maior. Então, esse aqui, o Herculano Pires falou para você fazer isso, né? E assim vai. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Já ouvi muita gente falando em reunião mediúnica sobre o umbral, né? O umbral é o inferno que os espíritas puseram no mundo, como a gente não acredita no céu e inferno, então criou um umbral, que é a mesma coisa que o inferno, mas é umbral, né? Inventar essa palavra que não está escrito no Livro dos Espíritos, nem na obra de Kardec, e aí, assim, né, espanta com umbral, né, umbral, então, cuidado, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que está no momento, nesse momento, da gente reformular todas as reuniões mediúnicas para propósitos maiores, para propósitos de crescimento coletivo, né, e não de vaidades pessoais. Então, eu tenho isso como uma importante ideia, né? Não sei o que fazer, mas penso que a gente precisa rever essas questões, já que a partir da comunicação dos espíritos a gente tem a nossa doutrina, a nossa filosofia espírita. Angélica. Falando um pouquinho. Oi? Aqui no chat, só voltando ao tema anterior, o Flávio diz o seguinte: a vacina aqui no Brasil virou moeda para a eleição de 2022. Depois o Aguinaldo, comentando, acho que o mesmo assunto, colocou meio de vida. Os interesses são outros, além da vida do próximo. E com relação a esse tema que você está falando, as reuniões mediúnicas, o Aguinaldo coloca assim: sobre este item, tema quanto ao espírito em suas práticas, e tal qual a vertente da fé, onde ter de ser e crer naquilo que não se pode ver ou tocar. Ser espírita é agir em prol do bem comum pelos ensinamentos adquirimos ao longo da vida face a praticar e propagar o bem pelo bem comum e coletivo. É isso. Aguinaldo, é isso aí. Estou gostando de você, viu, Aguinaldo? A gente fala da prece também, né? Não desmerecendo da prece, a prece ela é importante. Dentro desse livrinho, ele fala vários itens da prece, e aí eu coloquei só alguns aqui. Fala que a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar e se aproximar do Criador, é entrar em comunicação com Ele. No item 45 fala: quem ora com confiança e fervorosamente torna-se mais forte para resistir às tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos em seu auxílio. Trata-se de um socorro que jamais lhe é negado, quando o pedido é feito com sinceridade. Aqui está falando da questão de sintonia, né? De sintonia com os bons espíritos da sintonia que a gente consegue ter com maus e bons espíritos. Dependendo da nossa sintonia, é isso que a gente atrai. Não que Deus, naquele momento, fala, vai lá, fulano, né? Não é isso. O essencial não é a quantidade de preces que se faz, o Aguinaldo já tinha falado isso. Certas pessoas creem que o mérito se encontrar na extensão da prece, que a melhor prece é aquela que é mais longa. Isso é um engano, pois o valor está na qualidade da oração. Então, o Aguinaldo já até falou bastante disso, e não vou ficar aqui me delongando nisso, mas é isso, né? A prece é importante. Para algumas pessoas mais, para as outras pessoas menos, mas mais que a prece. Então, o que eu quero colocar aqui, o centro espírita não é um lugar só de rezar, mas é um lugar que a gente tem para aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer e para a gente fazer o bem, conseguir praticar o bem também. Pensando em prece, né? Eu coloquei uns dados aqui um pouco antagônicos, nada a ver com prece. Então, assim, a expectativa de um travesti e um transexual aqui no Brasil é de 36 anos. E a média da população, isso aqui é já um dado até mais antigo, porque 74 anos e 9 as mulheres, os homens, e 79,8 as mulheres, né?
A cada 28 horas, uma pessoa LGBT, ela é morta no Brasil. Então, a transfobia, ela mata, né? E a gente tem uma quantidade gigantesca de gente que morre porque é diferente de nós. E aí, eu perguntei para um amigo que é homossexual. E sabe o que ele me disse? Ele me disse isso aqui: os religiosos, os que oram, que ficam lá, né, orando muito, os religiosos, são as pessoas que mais nos julgam. Como se nós fôssemos os pecadores e eles os puros. Nos matam, nos ofendem, tudo em nome de Deus. O Rogério, né, fez essa declaração. Então, assim, o que eu quero fazer a ligação é que orar é importante, sem dúvida, mas o nosso papel na sociedade é que nos evolui moralmente e até intelectualmente. Então, sem dúvida, né? Os religiosos, a gente vê isso todo dia nas mídias, né? As pessoas falando machina, que é isso, um abuso, um pecado, um horror, né? Que a gente tem que ver com a vida dos outros? Primeiro começa assim, né? E isso é transbordado principalmente por alguns pastores das igrejas evangélicas, né, que combatem o homossexualismo como se fossem pecadores, e os caras são ladrões. Só que isso vai se propagando, cai no ouvido de alguém, e isso já é uma coisa inerente também. Então, é isso, né? Então, orar, né? Ser muito religioso, e aí fica julgando o próximo, pondo o dedo na cara do próximo. Você é isso, você é aquilo, você é isso, né? Então, acho que na hora da gente tirar o dedo do próximo, pôr o nosso nariz, e de vez eu falar, você é homossexual, eu olhar para mim e falar, o que eu sou? Qual é o meu papel na sociedade? Por que eu tenho que julgar o próximo? Porque a gente julga pra caramba, né? Todo dia julgando. Todo dia a gente julga. Então, acho que é um momento de reflexão aqui, de que o centro espírita ele tem que ser muito mais que isso, né? Muito mais que um espaço de oração, mas um espaço de reflexão, um espaço de crescimento, um espaço de luta. E aí tem uma frase aqui do Kardec que é sensacional, sensacional. Homens de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, são todos irmãos. Deus conclama todos para si, que estendam as mãos uns para os outros, seja qual for a maneira de adorá-los, sem se condenarem entre si. A condenação é o mesmo que a violação da lei da caridade ensinada pelo Cristo. Essa frase é fantástica. Essa frase vem falar assim, olha, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, pare de se condenarem, pare de se julgarem, parem de se matarem. Vamos todos juntos lutar por um mundo melhor, começando por si mesmo. Outra questão importante nesse livro fala sobre a caridade. A caridade não é só esmola. A caridade é muito além disso. A caridade é o seu dia a dia, a construção do seu dia, as 24 horas que você está vivendo, tem que ser em cima de uma caridade, seja no seu trabalho, na sua vida social, na sua família. Então, a caridade, ela é suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos se amam. Amai o vosso próximo como amai-vos a vós mesmos. Perdoai os vossos inimigos, não façai aos outros o que não desejam que vos façam. Isso tudo se resume em uma única palavra, caridade. Então,
essas lutas, né, que eu coloquei aqui desde do início, ela vem em encontro dessas palavras. Amai-vos o próximo, o negro, o branco, o amarelo, o LGBT, o que mais, né? O branco. A luta contra o racismo, ela não é de negros, mas ela é de uma sociedade, de brancos, negros, amarelos e qual outra cor existir. É nossa. A luta contra o abandono e a dor do próximo é de todos, não é só de um grupo ou de outro. Uma outra questão que fala na questão 57, o pobre que reparte, estou terminando, tá? Que reparte o seu pão com quem possui menos ou não possui nada, é mais caridoso e mais mérito aos olhos de Deus que aquele que dá o seu supérfluo, que não se priva de coisa alguma. E aí, quando eu falo de privar, eu não falo de privar coisas materiais, mas eu falo de privar o seu tempo, né? De usar o seu tempo em prol de alguma coisa maior, de uma sociedade melhor. Em prol, sei lá, de varrer a praça, de plantar uma árvore, em prol de alguma coisa que eu acredito que seja bom para uma sociedade. E aí ele fala ainda que temos porque somos orgulhosos, né? A gente já falou isso, egoístas, avarentos, e pelas mais paixões que não reprimimos. Sofremos por todo o mal que causamos aos nossos semelhantes em não sendo caridoso para com eles. Então, de novo, nossa importância dentro de uma sociedade. Então, para mim, o centro espírita, ele é muito além de um local de oração. Ele é um local onde eu encontro e formo amigos. Ele é um local de uma escola. Uma escola importante para a minha evolução. É onde eu compartilho a minha vida, as coisas que eu sei com os outros e vou aprendendo dentro de uma engrenagem. Para mim, o centro espírita, ele representa uma escola. Se você me pergunta assim, uma palavra, escola, para aprender. Aprender um pouco disso que a gente falou aqui e muito mais, claro, e muito mais. Eu acho que a gente tem no centro espírita, que a gente tem que levantar essas bandeiras e cada centro espírita levanta que mais se identifica e lutar, sim, por uma sociedade, além de ir lá orar e principalmente por si mesmo, mas pensando realmente num coletivo. Então, para mim, eu acho que esse livro, essas partes que eu peguei do livro, representam muito isso, da nossa importância dentro de um coletivo. E se não puder fazer tudo, faça o que puder, mas faça alguma coisa, né? E é isso. Muito bem, Angélica. Muito obrigado. Excelente a exposição aí. Trouxe, na verdade, à tona alguns debates, não? Debates sobre vários assuntos. Alguns assuntos até polêmicos, como a vacina, surgiu no chat aí, né? O chat ainda tem mais algumas colocações. O Aguinaldo, ele ainda disse assim: ore simples e de coração, não importa a linhagem ou o vocabulário, a sua moda e seu jeito. Deus enrede sempre todos os sinais. Orar costuma fazer bem, além de pedir nas dificuldades, agradecer por elas. Afinal, sem desafios não há luta e não há graça na vida em evolução. Alguns dados a corrigir, celular sempre distou os termos. Acontece mesmo, Aguinaldo, com todo mundo. Tem jeito. Com todos, Aguinaldo. Com todos. Da colocação ainda sim, eu creio que a gente já deve estar no final aí da exposição da Angélica. Eu entendo que as casas, né, gerais, de modo geral, né, seja ela qual for, a linhagem, a religião, de escolha, a opção, de credo, enfim, né, nós, por formação, a gente vem, né, uma tradição,
católico, apostólico, a coisa toda que é uma tradição. Ao longo da vida, vai criando as nossas convicções, né? E com isso gera a identidade com aquilo que faz bem para a gente, né? Então, quando a gente começa a entender que aquilo que faz bem para a gente pode fazer bem a outrem, né? Aí você começa a entender a identidade. Então, casa, como você falou, o centro espírita é um local de aprendizagem, né? Que a gente vai entender que somos eternos, né? A gente está aqui para aprender, para evoluir, para melhorar como humano e como seres de luz que somos. E a partir daí também ensina, assim, os que vêm depois da gente, né? Caminharam um pouco menos. Né? E aquilo que é ensinamento, uma coisa boa, né? Porque conhecimento é a joia que você carrega pela vida toda e ninguém te tira, desde que você compartilhe, né? Isso, seja no centro espírita, seja na padaria, seja no açougue, seja aonde você se sinta bem, para poder pegar e falar disso, assim como eu estou falando com vocês agora, né? Importante para si próprio, evolução espiritual sua, né? Para a tua melhoria moral, porque você entende o que eu estou falando. Ninguém está dormindo, isso é importante para você. Aguinaldo, eu não sei, o seu áudio picotou um pouquinho no final, mas acho que deu para te entender. Cortou no final, né, Rô? Eu estou dizendo que a importância da gente poder pegar, externar aquilo que a gente julga ser importante para outrem, né, é importante para mim. O que eu quis dizer é que nós estamos aqui em algumas pessoas, não é um grupo muito volumoso, né, mas a importância de vocês estarem prestando atenção naquilo que eu estou falando, né, é porque é importante para vocês de alguma forma. Percebe? E aí tem um ponto de caridade que está fazendo bem para você, para mim também. Então, esse ir e vir, eu acho que é extremamente interessante, né? Para que a gente consiga melhorar o mundo da forma que você está propondo, Angélica. Porque se você pegar uma pá de areia para fazer uma obra, você consegue contar os grãos de areia que tem numa pá de areia? Não. Tenta traduzir uma pá de areia ou uma obra, ou você fazer um paralelo como se fosse a humanidade. Cada grão de areia é um ser humano proposto a fazer uma obra que seja concreta, que seja boa, que tenha uma edificação, que seja boa para todo mundo, que todo mundo possa usar isso. Isso é o bem comum. É isso aí, Aguinaldo. Tá, obrigado. Angélica, aqui no chat ainda Jacira, né? Fala, Angélica, estava ouvindo pelo celular do Mauro, só pude entrar no final, mas estava ouvindo. Parabéns, obrigada. O Flávio, os dirigentes e frequentadores têm que ler o livro do Herculano Pires, o Centro Espírita, pois tem muitos dirigentes querendo transformar o centro em igrejas. É verdade, Flávio. E depois Jacira, mais uma vez, muito boa sugestão. Flávio, o Mauro também escreveu um livro sobre o Centro Espírita. Mauro, pode fazer pergunta. Tá todo mundo concordando e o Mauro vai fazer uma pergunta agora. Vamos lá. Você tem que falar, não fazer pergunta. Não, hoje estou aprendendo aqui com você, né? Antes de tudo, Angélica, satisfação em vê-la refletindo, né, racionalmente sobre as coisas do espiritismo. Porque eu também acho que não é suficiente a gente pegar um livro e apenas repetir o que está escrito, né? Só para ter uma ideia, se a gente só repetir o que está escrito, a gente pode, por exemplo, repetir uns textos do livro A Gênese, que diz que os planetas giram em órbitas circulares em torno do Sol, quando qualquer colegial hoje sabe que são elípticas essas órbitas, né? Mas tem outras coisas também que, se a gente apenas repete, a gente não está refletindo. Os ensinamentos de Kardec são fabulosos. Você nos traz aí um livro que a gente nunca estuda. É um texto maravilhoso, pequeno, mas que a gente nunca estuda. Mas não trouxe apenas para reproduzir as frases, trouxe para trazer umas reflexões para nós. Então, eu fico agradecido aí pelo seu trabalho. Eu queria
comentar com você sobre essa questão do papel das pessoas, o que a gente busca, né, da caridade que foi citada. Ouvir sua opinião. Eu tenho evitado usar a palavra caridade, embora o conceito proposto por Kardec para a palavra caridade, que aparece lá dentro do capítulo Perfeição Moral, é um conceito fabuloso, né? Benevolência com todos, indulgência e perdão das faltas alheias. Quer dizer, que é coisa mais que é coisa mais avançada do que fazer da caridade um instrumento de respeito pelas pessoas e tudo mais. Só que é aquela história das palavras, né? Quando a gente diz assim, eu estou fazendo a caridade, eu quero fazer a caridade, qual é a coisa que está marcada nessa palavra? Opa. É aquela ideia de dar o supérfluo que você citou no slide. Né? Eu vou dar uma comidinha aqui e tal, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, com todo o respeito às pessoas que buscaram dar um pouco do seu coração desta forma, sinceramente, havia muito mais que a gente poderia fazer por pessoas que estão perdendo emprego, estão perdendo habitação, estão indo morar na rua, do que distribuir marmitas. Sinceramente. Mas o distribuir marmitas satisfez, de certa maneira, as pessoas que buscavam praticar a caridade. Então, eu, sinceramente, acho que a palavra caridade está muito marcada por essa visão, sabe? Eu estou aqui, você está aí, sabe? Fica onde você está mesmo, que é melhor, e eu te dou umas ajudas aqui. E tenho tentado propor, utilizar a palavra solidariedade, que me parece que é mais, que aproxima mais as pessoas. Parece que traz um pouco mais esse conceito de que estamos ao lado um do outro. Então, desculpa, eu só estou querendo chacoalhar um pouco a sua palestra aqui, estou te propondo essa discussão. Eu gostei. Mauro, eu também tenho essa mesma impressão. Só não tinha pensado na palavra solidariedade, que eu concordo. Eu também tenho essa mesma impressão. Ali no slides, eu reproduzi parte do que estava no texto, mas eu tenho essa ideia também, até porque caridade, ela ficou muito ligada, assim como a religião, né? A religião ficou muito ligada à igreja, então, e perde-se, então, a essência do laço. Então, assim, para mim, a religião tem dogmas, tem a igreja, principalmente a igreja que foi dominante pelo menos 1000 anos, né? Ou mais. Então, eu também penso assim, eu acho que a gente tem, a palavra solidariedade, ela cabe mais nessas questões que eu pensei em hoje discutir, de trazer, de pensar que a nossa evolução, para a evolução da nossa sociedade, para a evolução pessoal, a gente tem que ser mais solidário, a gente tem que ter mais empatia, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ter uma bandeira. Na minha concepção, se a gente não tem uma, ou duas, ou 3, ou 10 bandeiras para uma sociedade melhor, a gente vai ficar rodando em volta do nosso umbigo, a gente vai ficar rezando por nós mesmos, e a gente vai deixar de fazer o nosso papel na sociedade. Bandeiras como, para mim, né, cuidar dos animais, o negro, o LGBT, o pobre, tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que pensar e agir dentro dessas coisas, senão eu acho que a gente não vai evoluir. Angélica, o Amorim, ele não conseguiu mandar pelo chat, mas ele te mandou um abraço pelo WhatsApp aqui, falou que gostou muito da palestra e parabéns. E eu pegando o gancho do Mauro aqui, queria também fazer um comentário. Na verdade, a gente sabe que numa sociedade tão desigual como você mesmo pontuou, e não é segredo para ninguém, mas é sempre bom trazer à tona esse debate, né? A gente não pode deixar esse debate nunca ficar em segundo plano, né? Eu acho que o assistencialismo ele ainda é muito importante porque ele seria tipo uma dose de ataque. Então, muitas pessoas criticam os programas sociais de assistencialistas por parte do Estado,
E talvez a gente consiga fazer meio que um paralelo com esses programas de caridade, que não seria a caridade na sua plena, no seu pleno conceito, mas que também são necessários em alguns momentos. A gente sabe que pessoas também passam fome. Então, distribuir comida, às vezes, é necessário. Só que eu acho que o erro, de fato, está em não aprofundar, em não ir além, não ir no cerne do problema. A gente sabe que a desigualdade social no país, ela é decorrente também de uma desigualdade em termos culturais e educacionais. E a gente sabe que só vai virar se a gente fomentar essa alteração. E como você encara o papel do Centro Espírita em trazer debates nessa linha para que a gente tenha propostas realmente, mudanças na educação, mudanças no nosso modo de ver a vida, retomar a visão humanística, que também é uma proposta de Kardec, que hoje está tão perdida com a pós-modernidade, como eu já falei na última palestra. Eu queria saber de você qual que é o papel do Centro Espírita nesse debate. Nossa, Rômulo, você foi muito profundo, você falou tanta coisa que eu já nem lembro do primeiro. Desculpa. Olha, Rômulo, eu tenho um centro espírita, como eu falei ali na minha figura. Eu tenho, se você me disser assim, defina o centro espírita, para mim é uma escola. E na escola a gente vai para aprender, e para crescer, e para evoluir. Eu acredito que nós espíritas temos sempre que ter várias bandeiras, entonar várias bandeiras aí. E sem dúvida nenhuma, a única forma do nosso país especificamente sair dessa situação, ou qualquer país, é pela educação, né? Pela educação, pela evolução da educação, pela melhora da educação, e essa educação que no nosso país, além da educação, precisa da comida. Eu sou bastante a favor dos programas sociais de governo, porque é uma maneira das pessoas tentarem sair, né, de alguma maneira da linha da pobreza. A gente já viveu isso. Eu tive a minha orientadora, que eu tenho uma grande admiração, mas a parte política dela eu não gosto muito. Então, assim, ela sempre entoou a bandeira da questão, né? Ela não é exatamente de direita, ela é PSDB, então ela tem uma característica mais central, mas ela sempre entoou essa divisão de pobres e negros. Nesse momento, na semana passada, ela me fez a gente fala muito de política, né? E ela me fez uma questão, eu fiquei muito surpreendida com ela. Ela percebeu que se a gente não tirar essas pessoas da extrema pobreza e as pessoas da pobreza e ter emprego e ter dignidade, que a gente não vai ter um mundo melhor. E para mim foi muito surpresa, porque a bandeira nunca foi essa. É o colapso do próprio sistema capitalista. Se você não tirar essas pessoas da linha da miséria, qual é o mercado de consumo que se forma? Então você não precisa nem ser um idealista querendo uma fraternidade universal como eu sou, como eu gostaria de realmente uma fraternidade instalada. Mas pragmaticamente, olhando como um capitalista raiz, se você pensar que as pessoas na linha da pobreza não formam mercado de consumo, então mesmo assim você vai querer tirá-las da linha da pobreza. Exatamente, né? Mesmo só assim... não enxerga quem não quer, né? Mesmo não tendo os conceitos de fraternidade, se o cara sair da pobreza, ele vai consumir geladeira, fogão, comida, né? Então, eu acho que eu penso que o centro espírita ele tem que sair de apenas dos indivíduos irem lá, fazerem suas orações, pensar na autoajuda, né? Tem pessoas que acham que as palestras têm que ser sempre de autoajuda, então acho que a gente tem que sair um pouco disso, tenho certeza que a gente tem que sair um pouco disso e pensar nessa questão do coletivo, e trazer para o centro espírita esses debates. Eu sei que às vezes ferem, né? Já presenciei até discussões fervorosas dentro do centro espírita quando se fala desses temas,
Porque aí a pessoa fala, ah, mas eu vim aqui para autoajuda, eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda. Olha, todos nós estamos precisando de ajuda. Se a gente se ajudar coletivamente, todos sairão beneficiados. E são debates, são questões sociais que faz parte do nosso dia a dia. Se a gente fica lá só orando, falando as coisas maravilhosas do mundo, quando a gente sai na porta, a gente já se bate com a nossa realidade. Então, acho que a gente tem que trazer as coisas que Kardec falou, que ele foi muito social, para dentro do centro espírita, para a gente discutir essas coisas, e não só para a gente discutir essas coisas, mas para a gente achar um comum que a gente possa militar. É isso aí, maravilha, Angélica. Essa é a minha Obrigado, opinião. viu? Aqui no chat ainda, vamos lá, né? Deixa eu puxar para cima, caridade. A Jacira falou o seguinte: caridade tem sido confundida com assistencialismo. Respeito muito as ações solidárias de dar pão a quem tem fome, agasalho a quem tem frio. Porém, o mais importante, no meu ponto de vista, é promover a autonomia da pessoa. Concordo, Jacira, mas uma dose de ataque talvez seja necessário assistencialismo ainda. E como o Mauro disse, muitas pessoas querem fazer caridade para ganhar bônus hora, é verdade. E manter o status quo, ou seja, quem dá segue podendo dar e quem recebe segue precisando receber. Bônus hora. Exatamente, eu concordo. A literatura extra kardeciana. Garante o lugarzinho no céu, Natália. Bom, Aguinaldo mandou várias coisas aqui. Caridade e empatia de mãos dadas geram felicidade, não importando a dose. Os termos pouco imortal, o que vale é a intenção que por trás da ação. Aí depois ele pediu perdão porque ele teve que sair da sala e parabenizou aqui no final. Obrigada. O chat é só isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Oi, Natália. Oi, Natália. Vamos, Natália, deixa a sua pergunta, Natália. Não, no caso aí da amiga aí da Angélica, ela é do PSDB. Só que é o seguinte, né? Esse pessoal da direita tem que falar isso mesmo, porque quem é que bota o país para mover? É o operário. O operário é que vai trabalhar. Essa turma não trabalha. Eles só querem lucrar. Então, o operário é que dá lucro. O operário que dá luta, é isso mesmo. Que se não trabalhar, quem é que vai lucrar? Ninguém vai lucrar. É isso mesmo, Natália. Infelizmente, é nesse pensamento. Pode falar, Mauro. Mauro? Queria aproveitar, Angélica, que a gente está discutindo aqui coisas de ação social, caridade, etc. Tem uma novidade que acho que caberia a gente comentar aqui nessa comunidade nossa do Herculano. Muitos conhecem, sabem que alguns de nós aqui participam da Fundação Porta Aberta. Eu próprio sou conselheiro, a Jacira é a presidente, a Angélica é do Conselho Fiscal. E, de alguma maneira, o Herculano tem uma irmandade, vamos chamar assim, com a Fundação Porta Aberta, embora não tenha nenhuma relação institucional, né? E, há pouco tempo, chegamos até a formar um grupo aqui no Herculano para discutir como que a gente poderia realizar um trabalho social e tal. E como pano de fundo, a gente discutia exatamente o que era feito lá na Fundação Porta Aberta, que poderia ser uma oportunidade da gente pensar aqui sobre o que fazer também na Penha. E qual é a novidade? A novidade é a seguinte: a Fundação Porta Aberta está, desde dezembro, atuando na Zona Leste também. Que legal. Nós temos uma unidade agora em Hermelino Matarazzo, que essa unidade trabalha junto com uma unidade de saúde da prefeitura, que fica na própria Avenida São Miguel, onde moram pessoas que estão em acompanhamento, tratamento de dependência química, de uso nocivo de álcool e outras drogas. A Fundação Porta Aberta atua para oferecer formação profissional, formação pessoal, né, autonomia, inserção social, integração com o trabalho, para 60 pessoas ali em Hermelino Matarazzo.
E existe uma Parabéns. possibilidade, nós estamos concorrendo aí numa concorrência pública, de termos também uma unidade na Penha, que vai ser perto da rua chamada Comendador Cantinho, que é aquela rua que, quando a gente está subindo aquela rua em direção à igreja, vindo da Celso Garcia, se a gente virar à esquerda, aquela lá é a rua Comendador Cantinho. Tem uma unidade também da prefeitura ali. É possível que a Fundação Porta Aberta vença a concorrência para trabalhar ali perto e atender essas pessoas. Então, quem quiser, fica aqui uma ideia jogada no ar. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, que não é um trabalho, sinceramente, assistencialista, não é um trabalho que busca, às vezes, apenas limitar-se a dar uma coisa para comer num dia isolado, mas, enfim, busca fazer com que a pessoa cresça, a pessoa crie autonomia, condições plenas de viver, ganhe autoestima. Quem tiver gosto de conhecer, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Nossa, Samuel, é uma ótima notícia, fiquei muito feliz. Está chegando aqui perto de casa. Aí eu tenho uma condição de fazer alguma coisa, né? Preciso me mobilizar para estar lá e para ajudar. E sendo aqui perto, eu consigo, e eu fico feliz por isso. Parabéns para vocês. É ótimo saber que aqui também a Zona Leste vai ter, né? Porque eu acho que vocês estavam muito longe, eles estão muito longe, né? Verdade. Porque na verdade, a gente a gente às vezes quer contribuir, aí fala, mas estão longe, mãe, é muito longe, mãe. Eu falei, bom, vamos ver. Lembra? Agora está encostado. Ô, Maurício, você chegou no final, hein? Sacanagem isso. Ai, que bom. Eu não estava recebendo os links. Achei que dava. É sempre o mesmo, Maurício. Mas pode usar sempre o mesmo, viu, Maurício? Não precisa me chamar de burro, não, Angélica. Eu não te chamei de burro. Não, é que ele nem sabia que estava tendo, de novo. Mas a gente estudou junto. No Gabriel Ortiz. Sim. Eu lembro de alguns momentos, né, Maurício? Sim. Bom, eu gostaria de encerrar, então, a nossa palestra de hoje à noite. A gente pode ficar aqui conversando depois, mas gostaria de encerrar e dizer que quando a gente vai montar alguma coisa para falar, a gente faz algumas reflexões e talvez a pessoa que mais sai beneficiada com o que você com o que falou é o próprio palestrante. Então, assim, me fez muitas reflexões essa conversa dessa noite, principalmente, né, como evoluir moralmente. Quando eu pensei nessa coisa, o que eu faço para evoluir moralmente? Né? Intelectualmente você estuda, né? Mas e moralmente? E aí me veio esse ponto de vista, que é um ponto de vista, existem outros pontos de vista, mas no meu ponto de vista, para a gente evoluir moralmente, a gente precisa trabalhar dentro de uma sociedade. E hoje, infelizmente, no nosso país, houve um grande retrocesso em relação ao respeito ao próximo, ao respeito ao diferente. Nem tão diferente assim, né? Porque a maioria é negro, mas não sei por que as pessoas acham que é diferente, né? Talvez os brancos sejam mais diferentes que os negros nesse país. Mas que me fez essa reflexão. E eu fui para essa linha de dizer que para a gente evoluir moralmente, a gente precisa trabalhar numa sociedade. E também fico sempre pensando, né, o que será que essa pandemia trouxe de moral da história, né? E aí hoje também fiz essa reflexão. A moral da história é ou a gente está junto, ou a gente morre junto, ou a gente trabalha junto, ou a gente trabalha por um coletivo, ou a gente morre junto. E eu acho que de tudo de ruim dessa pandemia é pelo menos uma reflexão positiva. E é isso. Muito bem, Angélica. A gente que agradece. Uma salva de palmas para a Angélica. E só para ter o corte da aula. Só para ter o corte da edição do YouTube, então eu vou anunciar aqui a próxima palestra, que é da Elizabeth Martins, da nossa querida Beth também, que vai falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas.
É isso aí, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Angélica. É.